A delegação do Internacional já está em Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense neste domingo pelo Campeonato Brasileiro. E o técnico Eduardo Cudê faz mudanças no time titular, preservando alguns jogadores do gramado sintético e também fazendo alguns testes, dando oportunidades para jogadores que vêm crescendo na hierarquia ao longo dos últimos jogos. Lucas Alário foi preservado e sequer viajou para Curitiba. A gente fala sobre a recepção colorada na capital paranaense, que teve um personagem especial. Sérgio Rocher teve uma baita atitude e atendeu pessoalmente cada um dos torcedores que esteve presente na chegada colorada à delegação. A gente fala também a respeito da saída do volante Gabriel, que agora oficialmente é jogador do Atlético Paranaense, e em suas redes sociais postou um texto emocionado sobre a sua saída de Porto Alegre. A gente fala também a respeito de Rafael Borré, que tirou uma foto com um grande ídolo colorado, que passou algumas dicas para o atacante colombiano. Esse é o Diário do Inter KTO deste sábado, 20 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na dupla nesse vídeo. Um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo deste sábado, tá? Vamos começar falando sobre o treinamento no CT Parque Gigante, que aconteceu no início da tarde deste sábado, antes ainda do embarque colorado para Curitiba. E nessa atividade, o técnico Eduardo Cudê definiu o time titular. Eu vou aqui usar as informações apuradas pelo repórter Lucas Dias, que descobriu o time titular do Internacional que vai a campo e que vai naquela linha que a gente vinha projetando, mas com uma mudança importante. Vamos lá. Mercado está sendo preservado, assim como o Thiago Maia. E com isso, o Robert Renan e o Rômulo entram no time titular. Mas outro jogador que deverá ser preservado é o lateral direito Bustos, que é um dos jogadores que mais atuou na temporada. Ele sai do time para a entrada do espanhol Hugo Malo. Essa mudança vai acontecer no Internacional para enfrentar o Atlético Paranaense. Com isso, o time do Inter terá Rocher no gol, Malo, Vitão, Robert Renan e René na defesa. O meio-campo com Rômulo, Bruno Henrique, Wesley e Wanderson. Na frente, Maurício e Rafael Borré. Esse é o time do Inter para encarar o Atlético Paranaense neste domingo, às 4 da tarde. Jogo importante do Internacional pelo Campeonato Brasileiro, tá? Na escalação, tem um destaque do Hugo Malo, que talvez seja a grande novidade, mas a outra novidade, por mais que a gente já esperasse, e é um jogador que está recuperando espaço dentro do elenco, é o volante Rômulo. O Rômulo ele chegou a ser uma opção quase esquecida pelo técnico Eduardo Cudê. Vocês lembram da semifinal do Campeonato Gaúcho, onde o Inter foi eliminado para a equipe do Juventude, e o Cudê falou na entrevista coletiva que um dos problemas que a equipe teve foi a falta de um primeiro volante da característica de um primeiro volante, como o Thiago Maia, como o Fernando, que ainda não estavam à disposição, sendo que o Rômulo estava no banco de reservas na partida. E esse esquecimento do Rômulo, ele vem agora sendo superado por uma credibilidade maior do jogador junto ao treinador, oportunidades maiores. O Rômulo entrou muito bem na partida contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. E nessa ideia de preservar o Thiago Maia, ele vai ter a oportunidade de jogar. Um atleta forte fisicamente, que a direção aposta bastante, tanto que comprou ele junto ao Atlético no final da temporada passada e que agora vai ter de novo uma oportunidade entre os titulares do Internacional depois de muito tempo. Na lista de relacionados, aquelas preservações que a gente imaginava. Os atletas que estavam já desfalcando o Inter no jogo contra o Palmeiras não viajaram, o Fernando, Alan Patrick, Arangues e Valência, e o Alário também ficou em Porto Alegre, e o Inter comunicou preservação, e de fato é uma preservação em função do gramado sintético da Arena da Baixada e dos problemas de joelho que a gente sabe que o Alário tem. Isso faz com que a escalação dele em Curitiba seja temerária, e aí ele ficou em Porto Alegre trabalhando em específico. Ele até treinou neste sábado, mas acabou não viajando para Curitiba. Na chegada colorada à capital paranaense, uma situação chamou a atenção. Cerca de 30, 40 torcedores estavam aguardando a delegação colorada em frente ao hotel em Curitiba. Vários jogadores passaram, cumprimentaram, mas um em especial atendeu os torcedores pessoalmente. Sérgio Rocher. O Rocher perdeu alguns bons minutos, ou ganhou alguns bons minutos, antes de chegar ao hotel, conversando com os torcedores, atendendo um a um,
tirou fotos, deu autógrafos, o que mostra também o envolvimento, o engajamento do Sérgio Rochet com o ambiente colorado. O Rochet já é um ídolo do Inter, mesmo tendo chegado no ano passado. E ele foi o único jogador do Internacional a ter essa atitude de atender pessoalmente cada um dos torcedores que estavam lá. O presidente Barcelos também atendeu a alguns torcedores, mas chamou muito a atenção essa imagem que eu mostrei, que é do Lucas Colar, do Voz do Gigante, que está lá em Curitiba com a delegação do Internacional e que registrou esse momento do Sérgio Rochet atendendo pessoalmente aos torcedores, tá? Bom, avançando na pauta, eu trouxe na tarde deste sábado um vídeo aqui no canal falando sobre os retornos aguardados pelo Inter. Fernando, Arangues, Alan Patrick e Ener Valencia. Esses 4 jogadores, eles estarão à disposição de Eduardo Cudê para o próximo confronto do Campeonato Brasileiro, que é contra o Atlético Goianiense no dia 28 de abril. É essa a ideia do Internacional. Alguns podem estar já à disposição na quinta-feira contra o Delfim. O Ener Valencia, por exemplo, é um jogador que pode estar à disposição. O Fernando é um jogador que deve estar à disposição. Eu dou detalhes sobre esses retornos que são aguardados pelo Internacional nesse vídeo aqui. É só clicar aqui para assistir e saber um pouco mais de detalhes a respeito de como são esses retornos que o Inter está encaminhando para a partida contra o Atlético Goianiense, tá? Avançando na pauta, eu quero falar sobre mercado, porque o Inter fechou o empréstimo do Gabriel ao Atlético Paranaense, jogador que estava treinando separadamente dos demais no CT Parque Gigante e que agora encontrou um novo clube para jogar, que é o Furacão, inclusive o adversário do Internacional nesse domingo, tá? E o Gabriel postou em suas redes sociais uma carta, uma postagem, um agradecimento à torcida colorada, bastante emocionante. Tá aí na tela o recado do Gabriel para a torcida do Internacional, que eu até vou ler aqui. Ele diz: a cada torcedor colorado, meu muito obrigado. Como eu já esperava, a minha adaptação e identificação no clube foi a melhor possível. O carinho e o respeito sempre terei por vocês e tenho certeza que é recíproco. Deixo o clube com a certeza que dei o meu melhor. Agradeço por me acolherem em um momento delicado da minha carreira. Vocês estão na minha história, está escrito e ninguém apaga. Nos vemos, até logo. Essa postagem do Gabriel, ela também remete ao momento da cirurgia do Gabriel, a lesão grave que ele teve no joelho, a todo o processo de recuperação, que obviamente foi muito desgastante para o Gabriel e foi muito, careceu de muita resiliência, de muita persistência por parte do jogador, e ele sempre recebendo o apoio da torcida do Internacional, e por isso ele postou este agradecimento no Instagram. Gabriel não é mais jogador do Internacional, agora vai atuar pelo Atlético Paranaense. Por último, uma foto curiosa. Na noite de sexta-feira, houve um encontro de Rafaéis. Rafael Santos Borré e Rafael Sobis jantaram juntos e tiraram esta foto que o Sobis postou, o Borré repostou. Enfim, a gente não teve mais detalhes a respeito da conversa desses dois, mas o Sobis parabenizou o Borré, disse que estava com a máquina, elogiou o atacante colorado. E o Borré, que está em busca do seu primeiro gol, deve ter pego algumas dicas com o Sobis, que é um dos maiores atacantes da história do Internacional, bicampeão da Libertadores, decidiu 2 Libertadores para o Internacional. E esse encontro aconteceu, esse jantar aconteceu entre o Rafael Sobis e o Rafael Borré aqui em Porto Alegre, antes ainda do Internacional, junto com o Rafael Borré, embarcarem para Curitiba nesse compromisso contra o Atlético Paranaense. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO. Eu vou passar algumas odds deste domingo, em especial do jogo do Internacional contra o Atlético Paranaense. Odd do Atlético 2.05, empate 3.4. O Inter tá pagando 3.66. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!